E aí, galera, nosso próximo vídeo, aos Gálatas. Primeiro, a Joyce Meyer falou sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de estilo de vida. É aqueles que leem a Bíblia, entendem a Bíblia, seguem Jesus, estão em uma igreja, mas vivem uma palavra de condenação. Eles são condenados pela palavra, porque eles enxergam a Bíblia como uma cartilha de leis e normas e regras, principalmente o Antigo Testamento, não só o Antigo Testamento. E quando eles olham para isso, eles olham para a palavra, eles acham que eles têm que fazer muita coisa, eles têm que se sacrificar para serem salvos, e eles não conseguem. Então a Bíblia os condena. Existem outros que olham para a Bíblia, para o Evangelho, para Cristo, e não tem a condenação, tem a convicção. Joyce Meyer fala isso, faz essa separação entre condenação e convicção. Essa pessoa olha para a Bíblia e ela tem a convicção. Convicção do quê? Que eu sou mau, que eu sou pecador, que eu piso na jaca e que não adianta eu fazer nada para merecer alguma coisa que eu não vou conseguir fazer. Porque eu não vou conseguir cumprir leis e normas. Eu sei que eu não consigo, ninguém consegue. Então eu vivo livre, com essa consciência livre. Eu tenho convicção de que eu sou pecador, que eu preciso de tudo que foi feito por mim. O sacrifício de Cristo por mim. Deus agindo na minha vida, o Espírito Santo em mim. Se não for isso, não adianta eu fazer nada. Então a mesma palavra, a mesma igreja, a mesma instituição, o mesmo pastor, a pessoa que está ouvindo ou que está dentro, ela pode ser condenada ou ela pode ser convicta. No mesmo ambiente. Aí Timothy Keller, que nós postamos aí, ele traz 4 espiritualidades, ou 4 também tipos de vida, de pessoas religiosas, vamos dizer, podemos dizer religiosas, mas 4 espiritualidades, que ele não chama de nenhum nome essas 4, mas eu coloquei nome, eu fui ousado e irônico colocando nome, tá? Primeiro, legalistas com pedigree, legalistas vira-lata, livres, porém sem teto, sem abrigo, e livres herdeiros, livres filhos. São 4. O primeiro, legalista com pedigree, é aquele que acha que tem o sangue azul, que é o melhor, que é o exclusivo, que ele separa, eu aqui, o outro ali. Ele é exclusivo, eles se sentem os melhores que cumprem as leis, todas as leis. Então eles se sentem melhores, que na verdade é uma utopia, uma ilusão, porque ninguém consegue cumprir todas as leis. Mas eles se acham assim, eles se sentem assim. Eles têm como centralidade a espiritualidade deles a cerimônia, o ritual, o cumprimento de normas e de revelações. Né? Eles são geralmente moralistas, hipócritas e presunçosos. Esses são aqueles que dizem que cumpre toda a lei, mas não consegue, é uma ilusão. Né? Esses são os legalistas com pedigree. A maior luta de Paulo foi com esses aqui, que eu dei o nome, tá? É um termo que eu usei. Depois, os legalistas vira-latas são aqueles que vivem no mesmo ambiente do legalista com pedigree, mas eles estão embaixo da pirâmide. Estão sob pessoas com poder. Estão subjugadas. Por que vira-latas, legalistas vira? Porque eles sofrem. Eles se alimentam de migalhas, de lixo. Por que eles sofrem? Porque eles querem ser igual a esses exclusivistas. Mas eles não conseguem. Eles olham lá para frente, olham para as pessoas lá na frente, que elas participam, elas dão dízimo, elas jejuam, elas cantam, elas pregam, elas pensam assim, essas pessoas dizem, eu não consigo. Eu não consigo, só que o problema de você ser legalista vira-lata, no caso aqui, é que ele pensa assim, eu não consigo, mas eu vou continuar tentando porque eles são para mim um espelho, eu quero ser como eles. Só que na verdade é tudo uma grande ilusão. Eu quero ser santo como eles. Não, eles não são santos. Eu quero ser exemplo. Eles são o meu exemplo, não, eles não são seu exemplo. Eles são mentirosos, são hipócritas. Existem, em terceiro lugar, aqueles livres que eu coloquei livres sem moradia, livres sem teto, para não dizer, porque eu não quis ofender, mas livres / moradores de rua, espiritualmente falando, religiosamente falando, que são aqueles que não têm leis, não têm normas,
ou que fazem as suas próprias leis, fazem as suas próprias normas. Eles olham para as duas primeiras pessoas, os legalistas exclusivistas, com pedigree, os legalistas sem pedigree, eles pensam assim, não, eu não quero ser como eles. Eles são hipócritas. Tá, mas você vai ser o quê? Não, eu vou tomar conta da minha própria vida. E essas pessoas, elas têm a grande possibilidade de cair na libertinagem, de cair na concupiscência da carne, de errar na sua conduta moral e ética, porque eles fazem suas próprias normas. Por outro lado, eu conheço pessoas que se dizem sem Deus, ateu, que poderiam cair aqui nesse livres moradores de rua, mas eles têm um ingrediente diferente. Por quê? A cartilha ética e moral que eles fizeram para eles é muito parecida com a cartilha cristã do verdadeiro cristão. Eles não sabem disso, mas você olha para eles e pensa assim, viver como esse aqui é melhor do que viver como os dois primeiros. Ele é livre e ele vive como se fosse um cristão. Ele não sabe, mas ele vive como se fosse um cristão. Interessante, né? Interessante que essa terceira pessoa olha para quem está na igreja e pensa assim, não, eu não quero ser como eles. Eu sou verdadeiro. Eu confesso que eu não tenho Deus, mas como eles eu não quero ser. E na verdade eles vivem achando que não tem Deus, mas eles estão cumprindo a lei da graça e do amor, sem querer, sem saber, mas estão. E eu conheço gente assim. E aí o quarto tipo de espiritualidade que diz Timothy Keller é o livre, eu dei o nome, tá? Livre, porém filho, livre, porém herdeiro. Eles sabem assim, bom, eu sou livre e eu sou filho. Então, eles sabem, eu não consigo cumprir leis. Não dá, eu tento, não consigo, então eu não vou ficar me machucando com isso. Eu estou bem resolvido com isso. Eu tenho um pai, sou filho. Eles até procuram ter um pouco de disciplina religiosa. Fazem os devocionais, né, oram, leem a palavra, mas isso não é uma obrigação, não é uma regra, não é uma lei. Eles fazem por necessidade espiritual, porque eles sabem que eles precisam, eles vão se sentir melhor, eles vão mudar o jeito de pensar, eles vão alcançar a maturidade da mudança de entendimento, da mudança de mentalidade, então eles fazem. Mas eles não se prendem a isso, né? Eles sabem que com seus esforços eles não vão conseguir nada. E eles não vão conseguir nada, por mais que façam, eles não vão conseguir nada. Então eles vivem debaixo da casa do pai, do amor do pai. Então você tem essas pessoas, né, que ela se sente livre, mas não como aqueles que estão na rua, perdidos e sem direção. Elas se sentem livres debaixo do amor do pai, do carinho do pai, do afeto do pai, com a herança do pai, como filho do pai. Né? Então, eles fazem a mesma coisa. Mas qual que é a diferença, então, do livre para o legalista? Se eles fazem a mesma coisa. Eles cumprem a ética e a moral, mas a quarta pessoa aqui, que é o livre e filho, ele faz por amor, ele não faz porque ele tem que fazer, que é obrigado a fazer. Ele faz porque ele ama. Ele faz porque o sentido da vida dele, que é Cristo, e o Evangelho de Cristo e a vida de Cristo como exemplo de vida para ele, não outras pessoas, mas Cristo, faz com que ele sinta o amor de Cristo por ele e ele viva em amor. E ele viva na graça, porque a lei vai matar ele, mas a graça vai redimir ele. Então eles são livres vivendo a lei do amor, da misericórdia. Sabe qual é a obrigação deles? A obrigação deles é amar. Eles podem descumprir todas as leis, normas e regras, mas eles não deixam de amar. Essa lei eles cumprem. Tá aí um legalista do amor, vamos dizer assim. Essa lei ele cumpre. Sabe qual a obrigação dele que ele não pode deixar de fazer? Perdoar. Essa ele cumpre. É o legalista do perdão. Essa é uma lei que ele não deixa de fazer. Tá vendo a diferença de lei? Tá vendo a diferença de mentalidade? Diferença da engrenagem, da lógica, completamente diferente. A obrigação dele
não é que o mundo olhe para ele e olhe para uma pessoa diferente, exclusiva, melhor, maior, não. Ele quer que o mundo olhe para ele como se ele fosse sal na terra, como se ele se diluísse no mundo, como se ele vivesse no mundo, como se ele estivesse com todos ao redor dele. Ele não é exclusivo, ele é inclusivo. Olha a diferença da lógica, da mentalidade religiosa. Olha a obrigação dele é amar, perdoar, a obrigação dele é estar no mundo, é ser, é o ser que está no mundo, não é o ser que se separa, que é melhor, que é mais santo. A obrigação dele não é anunciar instituição, anunciar cerimônia, anunciar rituais. A obrigação dele é anunciar o reino de Deus. É anunciar o amor de Cristo. Então existem muitas diferenças, não é? Então, Joyce Meyer falou de convicção e condenação, Timothy Keller falou dessas 4 tipos de pessoas que eu dei o nome de legalistas com pedigree, legalistas vira-lata, livres porém sem tetos, e livres e filhos, herdeiros. Amém? A paz do Senhor a todos. Vamos, próxima parte, a parte 11. Fiquem com Deus.